Alô, amigos, vamos para a questão 13 da página 190. Eu quero dizer a vocês que os exercícios de aprendizagem da página 190 até a página 193, que vai da questão 14 até a questão 23, são 10 questões, tá certo? Eu as farei na próxima semana. Então, na próxima semana, estes exercícios de aprendizagem, 10 exercícios de aprendizagem da página 190 até a página 193, e nós adentraremos o capítulo 10, mas no capítulo 10 nós só estudaremos a função constante. Vamos até a página 202, ok? Então, praticamente essa semana, como ainda falta fazer bastante exercício, vocês não têm tarefa para casa. Então, assistam a esses vídeos teóricos pelo menos umas 4 vezes, para esse assunto ficar bem sedimentado, tá ok? Então, vamos lá a essa questão. Dados os gráficos de funções a seguir, analise o seu comportamento. Então, essa questão que é só que você analise o comportamento, que é só que você analise a variação. Mas como ele está aprendendo, né? É exercício de aprendizagem, eu vou pedir mais algumas coisas que a questão não exige, só para praticar. Domínio, imagem e sinal, tá bom? Sensacional. O gráfico dessa função é uma reta. Ou seja, uma reta paralela ao eixo das abscissas. Mas, professor, como é que a gente sabe que isso é uma reta? Porque ele não colocou extremidades. Se fosse um segmento de reta, ele colocaria as duas extremidades, com bolinhas fechadas ou com bolinhas abertas, ou até mesmo uma fechada e a outra aberta. Se fosse uma semi-reta, só teria uma extremidade, ou a da esquerda, aí ela tenderia mais infinito, ou a da direita, e ela tenderia menos infinito. Mas se nem tem extremidade nem origem, é porque é uma reta. Aí o domínio é a projeção ortogonal dessa reta horizontal sobre o eixo das abscissas. Então o domínio é todos os reais. Essa é a reta y igual a raiz de 2. Todos esses pontos estão na mesma horizontal, então o conjunto de imagem é unitário. Chave, raiz de 2, chave. Sinal. Como a reta está acima do eixo das abscissas, é uma função estritamente positiva. E o comportamento, como nem ascende nem descende, ela é uma função estritamente constante. Sensacional. Aí você está sabendo dizer tudo da função. Domínio. E por sinal, se ela é uma função f, com certeza ela é uma função f de. O domínio tem que ser igual ao conjunto partida para poder ser função. Pois não pode sobrar elemento do conjunto partida. De R em. E esse contradomínio tem que ser o universo desse conjunto de imagens, podendo ser até ele próprio. Então, qualquer conjunto A que você puser aqui, desde que o conjunto de imagem, que é o chave raiz de 2 chave, seja um subconjunto desse A, está resolvido. Letra B. Vamos para a letra B, queridos.
Tchau. Olha aí. Domínio é a projeção ortogonal da curva sobre o eixo das abscissas. É o intervalo fechado de extremos, menos 2 e 4. Né? A abscissa do ponto mais à esquerda até a abscissa do ponto mais à direita. Imagem é a projeção ortogonal da curva sobre o eixo das ordenadas. A ordenada do ponto mais baixo e a ordenada desses pontos aqui mais altos, que estão todos numa mesma altura, né? Todos têm a mesma ordenada, y igual a 4. Então, por outra imagem, é o intervalo fechado de 0 a 4. Sinal, ela é uma função não negativa, chamando essa função de f, né? Essa função é nula se somente se x for igual a 0. É a raiz dela. Flecha que parte do zero, chega no zero. E essa função é positiva para todo x diferente de zero. E que seja elemento de domínio. Então, para todo x que é elemento de domínio, e esse x for diferente de zero. E o comportamento? Essa função é interessante. Ela apresenta os 3 tipos de comportamento. O seu domínio vai de menos 2 até 4. Numa parte do domínio ela decresce, porque a curva descende. Noutra parte ela cresce, porque a curva ascende. E noutra parte ela é constante, que a curva horizontaliza. Então ela decresce entre menos 2 e 0. Ela cresce entre 0 e 2. E ela é constante entre 2 e 4. Então essa função é decrescente para todo x que é elemento do intervalo aberto de extremos menos 2 e 0, nunca fecha intervalo quando está dando comportamento. Ela é crescente para todo x que é elemento do intervalo entre 0 e 2. E ela é constante para todo x, que é elemento do intervalo entre 2 e 4. Sensacional. Letra C. Na letra C, nós temos esse gráfico aí, né? Esse ponto, que é o ponto mais alto da curva, ele tem a abscissa menos 1 e a ordenada, sei não, professor. Então, se você chamar essa função de f menos 1. E esse aqui, que é o mais baixo da curva, ele tem a abscissa 1 e ordenada f de 1. E a função é f. Domínio é a projeção ortogonal da curva sobre o eixo das abscissas, que é o intervalo fechado de extremos, menos 2 e 2. Imagem é o intervalo de extremos, a ordenada do ponto mais baixo, f de 1, até a ordenada do ponto mais alto, f de menos 1, né? Sinal, essa função, ela é positiva, porque ela está acima do eixo das abscissas, entre menos 2 e 0, para todo x que é elemento do intervalo entre menos 2 e 0. Agora no menos 2 ela é positiva, porque
porque está acima do eixo das abscissas. E no zero ela é nula. Então ela não é positiva, exclui o zero. Essa função é negativa para todo x que for elemento do intervalo entre 0 e 2. Exclui o zero, inclui o 2. E essa função é nula, aqui, né? O ponto está sobre o eixo das abscissas, é onde ela intercepta o eixo das abscissas. Então, se somente se o x for igual a zero. E o comportamento? A curva aqui ascende, aqui, descende, e aqui volta a ascender. Então, essa função ela não é constante. Em nenhuma parte do gráfico, a curva horizontaliza. Não é? Essa função é uma função não constante. Ou ela é crescente, ou ela é decrescente. Ela cresce entre menos 2 e menos 1. Cresce também entre 1 e 2. E ela decresce, descende entre menos 1 e 1. Então, variação ou comportamento. Essa função é crescente para todo x que for elemento do intervalo de extremos menos 2, menos 1, menos 2, menos 1. E quando a gente está avaliando o comportamento, a gente nunca fecha os intervalos. União, porque ela também cresce entre 1 e 2, vai sendo o intervalo de extremos 1 e 2. E essa função é decrescente para todo x que for elemento do intervalo que fica entre menos 1 e 1. Sensacional. Um comentário. Nesse ponto, ela muda de comportamento, não é, gente? Mas que tipo de mudança? De crescente para decrescente. Pontos onde uma função muda de comportamento de crescente para decrescente são chamados de ponto de máximo. E como esse ponto, além de ser um ponto de máximo, é o ponto mais alto da curva, ele é um ponto de máximo absoluto. A abscissa dele, menos 1, é chamada de maximante. O que é o maximante? É a abscissa do ponto de máximo. E a ordenada dele, f de menos 1, é o valor máximo da função. Olha, valor máximo da função é uma coisa, maximante é outra e ponto de máximo é outra. Ponto de máximo é o ponto onde muda de comportamento de crescente para decrescente. Se é o ponto, é o par ordenado. E a abscissa menos 1 e a ordenada f de menos 1. O maximante é só a abscissa do ponto de máximo. E o valor máximo da função é só a ordenada. Já nesse ponto daqui, a função muda de comportamento de decrescente para crescente. Pontos onde uma função muda de comportamento de decrescente para crescente são chamados de ponto de mínimo. No ponto de máximo, ela muda de crescente para decrescente. No ponto de mínimo é de decrescente, chegou no ponto de mínimo, para crescente. Legal ou não? E esse é um ponto de mínimo absoluto, porque ele é, além de ser ponto de mínimo, ele é o ponto mais baixo da curva. A abscissa dele é o minimante da função e a ordenada dele, o f de 1, é o valor mínimo
da função. Da função. São três coisas bem diferentes. Minimante, valor mínimo da função e ponto de mínimo. Ponto de mínimo é o ponto, é o par ordenado. E a abscissa 1, ordenada, f de 1. Agora, a abscissa, só a abscissa, é o minimante. E a ordenada, só a ordenada, é o valor mínimo da função. Então, esse 1 sozinho é o minimante. O f de 1 sozinho é o valor mínimo. E o par todo é o ponto de mínimo. Agora, professor, não entendi essa história de absoluto. Vou lhe mostrar por quê. Aí eu fiz um gráfico aí, mais complexo. Olha aqui. Fique calmo. Certinho? Esse ponto aqui é um ponto de máxima. Porque ela muda de crescente para decrescente. Esse ponto aqui também é um ponto de máxima. Porque ela muda de crescente para decrescente. Só que esse ponto é um ponto de máximo, mas não é o ponto mais alto da curva. Aí ele é um ponto de máximo relativo. Esse ponto aqui é um ponto de máximo e é o ponto mais alto da curva. Então ele é um ponto de máximo absoluto. Esse ponto aqui é um ponto de mínimo, porque muda de decrescente para crescente, só que ele é um ponto de mínimo relativo. E esse aqui também é um ponto de mínimo, porque ela muda de decrescente para crescente, e além de ser um ponto de mínimo, ele é o ponto mais baixo da curva. Aí ele é um ponto de mínimo absoluto. Então esse é um ponto de máximo absoluto, ponto de mínimo relativo, ponto de máximo relativo, ponto de máximo absoluto. Aqui a função cresce, aqui decresce, cresce, decresce, cresce e é constante. Sensacional. Alguma dúvida? Agora a abscissa de ponto de máximo, tanto faz ser relativo como ser absoluto, é maximante. E a ordenada de ponto de mínimo, tanto faz ser relativo como absoluto, é minimante. Agora, a ordenada só é valor máximo da função se for um ponto de máximo absoluto. E a ordenada só é o valor mínimo da função se for um ponto de mínimo absoluto. E agora vamos para o último exercício. Letra D, olha aí. Só esse gráfico, isso é uma curva logarítmica, por esses dias a gente vai estar estudando. Mas esquece esses logaritmos. Chamando essa função de G, domínio, o ponto mais à esquerda, a abscissa dele vai ficando cada vez mais próxima, tende a 2. Então o domínio é o intervalo aberto em 2, tendendo a mais infinito, né? Imagem, todos os reais. Comportamento ou variação. Veja que essa curva não ascende. Essa curva não fica horizontal, essa curva só descende. Então ela é uma função estritamente decrescente. Por sinal, quando uma função só apresenta um tipo de comportamento, ela é estritamente decrescente se a curva só descender, estritamente crescente se a curva só ascender, ou estritamente constante se ela for sempre paralela ao eixo das abscissas, sempre for horizontal, aí a gente diz que essa função é monotônica. Função monotônica é função que não muda de comportamento.
ou ela é estritamente crescente, ou ela é estritamente decrescente, ou ela é estritamente constante. E o sinal, essa função aí, ela admite os três sinais. Ela é positiva, por conta dessa parte aqui, que está acima do eixo das abscissas. Ela é negativa, por conta dessa parte, que está abaixo do eixo das abscissas. E ela é nula, por conta desse ponto aqui no eixo das abscissas. Então ela é positiva para todo x entre 2 e 3, intervalo aberto de extremos 2 e 3. Ela é negativa para todo x que é elemento do intervalo aberto em 3, tendendo a mais infinito, né? Ela continua aqui, aí a abscissa do ponto mais à direita tende a mais infinito. E ela é nula se somente se o x for igual a 3. Porque esse ponto aqui, o par ordenado dele é abscissa 3 ordenada a 0. No diagrama sagital dessa função, esse ponto é uma flecha que parte do 3 e chega no 0. Aí esse 3 é a raiz ou zero da função g. A raiz não é o ponto, a raiz é a abscissa do ponto, que está no eixo das abscissas. Sensacional! Na próxima semana faremos as questões das páginas 190, 191, 192 e 193 e veremos a função constante. Sensacional! Desejo a vocês uma semana maravilhosa e um beijo na alma. Tchau!